Retornamos, são 7h43 aqui no horário local, em Porto Velho, Rondônia, e 8h43, horário de Brasília. Estávamos falando a respeito da política nacional, desses conflitos que está havendo entre os poderes aqui no Brasil, entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo, onde o Poder Legislativo aprova determinadas leis, aprova determinadas regras, mas o Supremo Tribunal Federal vai lá e considera inconstitucional, né? O último movimento tem sido a respeito da liberdade de expressão e sobre o marco civil da internet, né? Raramente a liberdade ela é extinta da noite para o dia. Os regimes, eles começam aos poucos essas decisões autoritárias para poder restringir a liberdade do cidadão. E agora nós temos ali dentro do Supremo Tribunal Federal essa discussão a respeito da liberdade de expressão aqui no nosso país. Nós vamos falar de outros assuntos também. Nós temos vivido no Brasil nesses últimos anos uma tentativa muito grande do governo federal de criar tributos a todo o custo. Todos os meses nós temos notícias aí de novos tributos que o governo tenta criar. Nesses últimos dias a discussão tem sido em torno do IOF, que o governo quer aumentar, mas os parlamentares estão criando frentes para poder resistir a essa tentativa desenfreada do governo de aumentar a todo o custo a arrecadação por meio do aumento dos tributos. O que o governo não quer fazer é conter os gastos, é gastar menos, é gastar de maneira inteligente. Ao contrário disso, tem gastado de uma maneira desenfreada e busca sempre, mês após mês, aumentar a tributação, como se a nossa tributação já não fosse altíssima, né? Nós, no Brasil, até mesmo os produtos que compõem ali a cesta básica, pagamos uma tributação altíssima, enquanto outros países têm os seus tributos, seus impostos zerados quando se diz respeito a alimentos da cesta básica do cidadão. Cito um exemplo aqui do próprio Estados Unidos e do Reino Unido, que é zerado o valor dos tributos em cima dos alimentos que compõem a cesta básica, mas no Brasil não. No Brasil, por exemplo, o arroz, o brasileiro paga em torno de 17% de tributos, o feijão 20% de tributos, macarrão 16%, o leite 19,7% e a carne, sendo um dos mais caros, 30% do valor que a gente paga ali na carne que nós compramos, ele é de tributação. E o outro que supera o valor da carne bovina é a carne de frango, que chega a 31%. Então, nós temos aqui no Brasil uma alta carga tributária, alta até mesmo em relação a esses alimentos que compõem a cesta básica, né? Tá certo que outros países também têm uma tributação em cima dos alimentos da cesta básica, como por exemplo a Alemanha, que tudo se resume a 7%. Manteve o padrão de 7% em cima de cada um desses alimentos. Reino Unido e Estados Unidos, conforme eu já citei, tem a tributação zerada nesses itens da cesta básica. Mas aqui no Brasil, neste ano, o brasileiro trabalhou 149 dias, praticamente 6 meses, apenas para poder cumprir as suas obrigações tributárias. É um período de tempo muito grande. Imagine você 149 dias trabalhando apenas para pagar tributos para o governo. E os 149 dias do ano aconteceu no final do mês de maio. Então, a partir de agora você já está trabalhando aí para você mesmo, para você produzir o seu dinheiro para você mesmo. Até o mês passado você ainda estava trabalhando para conseguir pagar toda essa tributação a que o brasileiro ele é submetido. E se nós estivéssemos acompanhando um bom desempenho do governo federal, por exemplo, e todo esse recurso arrecadado tivesse sido bem direcionado para poder levar realmente um benefício para a população, um serviço público de qualidade
Isso seria ótimo, seria ideal, todos nós estaríamos contribuindo e pagando bastante contentes. Mas infelizmente não é isso que acontece aqui no nosso país. Nós temos todo esse valor de arrecadação sendo paga dia após dia e o serviço público e o benefício à população não chega. Por exemplo, quando nós vamos ao mercado, nós não temos escolha de pagar ou não a nossa tributação. O nosso dinheiro, ele vai compulsoriamente ali pagar os tributos que nós devemos. E ao contrário, o serviço público, que deveria ser na qualidade que os tributos são pagos, eles não têm acontecido. E isso aí é um dos motivos, isso aí é uma das preocupações do cidadão brasileiro e um dos motivos para que a avaliação do atual governo federal esteja tão ruim, sendo considerada ruim ou péssima para aproximadamente 40% do cidadão brasileiro. Certamente o fator econômico, certamente a economia é algo bastante relevante para o cidadão. Se a economia não vai bem, significa que o governo também não está indo bem. Quando o cidadão vai ao supermercado e percebe um aumento no preço dos produtos a cada mês, a cada semana, isso aí vai gerando um incômodo muito grande. E esse incômodo, pelo que nós estamos acompanhando, conseguiu alcançar os parlamentares ali dentro do Congresso Nacional, que já começam a formar frentes para poder resistir todo esse avanço do governo federal, que busca criar tributos a todo custo aqui no Brasil. São inúmeros tributos que foram aumentados, retomados e criados durante esses poucos anos de governo federal. E além de toda essa tributação altíssima que tem sido criada pelo governo federal, nós estamos com um governo que não consegue conter o crescimento dos juros. Hoje, o valor dos juros que nós estamos tendo, a taxa Selic, já se encontra em patamares aí recordes, valores muito altos mesmo, 14,75% ao mês. É um valor que dificulta muito a liberação do crédito, o ideal funcionamento da economia. E isso foi atingido por quê? Porque o mercado não consegue ter confiança no governo do nosso país, o governo não consegue passar uma credibilidade para o cidadão, e o Banco Central vem sistematicamente aumentando os juros, buscando conter a inflação. Mesmo com esses aumentos dos juros, mês após mês, reunião do cupom após reunião, mesmo assim é possível que o cidadão perceba um pouco de inflação quando vai ao supermercado, principalmente quando vai abastecer o seu carro. A gente vê o valor dos combustíveis que tem sido aumentado, e nós aqui na região norte do país, nós em Porto Velho, que dependemos muito da logística terrestre, né, da logística por meio das vias públicas aí, por meio das BRs e dos caminhões. A gente sabe que o produto aqui chega ainda mais caro quando o preço do combustível, do óleo diesel, ele sobe. E ele tem subido. Desde o início desse governo, o preço do combustível tem subido, e isso aí encarece e muito os produtos aqui para nós no estado de Rondônia. Esse é mais um dos fatores, né, porque esse governo está aí com a avaliação bastante negativa por parte dos brasileiros, porque os brasileiros não estão conseguindo enxergar uma boa condução da economia do nosso país, não estão conseguindo enxergar uma responsabilidade do atual governo federal. A impressão que dá é que este governo federal, ele se encontra nesse momento desconectado do cidadão brasileiro. Ele se encontra sem conseguir entender o interesse do cidadão, sem conseguir proteger o cidadão brasileiro, e isso faz com que essa avaliação negativa cresça, pesquisa após pesquisa. Hoje as pesquisas de opinião têm mostrado isso, e também têm mostrado que este governo ele tem ficado fraco até mesmo na disputa eleitoral. Quando se traz também para o contexto as eleições de 2026, já diante dessa pesquisa, esse governo já perderia as eleições para
três ou mais candidatos ali da ala da direita vinculados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso é um reflexo da condução da política do nosso país, porque parece mais que é um governo que está com um projeto de poder e não com um projeto de governo, totalmente desconectado com o brasileiro e com as necessidades do povo brasileiro. Mas isso é algo que muda a cada 4 anos, quando o povo percebe que um governo não está conectado com as suas necessidades ou com os seus interesses, o povo tem a chance de ir às urnas novamente para poder modificar, alterar e escolher outros representantes para que cuidem da condução do nosso país. E essa é a beleza da democracia, essa é a beleza de estar num país democrático e poder a cada 4 anos ter a escolha dos seus líderes, ter a escolha das pessoas que irão conduzir o país, cuidar da política nacional. Em 2026 está já se aproximando, estamos aí há aproximadamente 1 ano e alguns meses do início das próximas eleições, onde o brasileiro terá a oportunidade novamente de se encontrar com as urnas e escolher os seus representantes. Lembrando que as eleições de 2026 são eleições gerais, onde estará em discussão os cargos de senador da República, presidente da República, deputado federal, deputado estadual e governadores do estado. E o Senado Federal, ele vai ter um peso muito grande nessas eleições de 2026. O cidadão poderá escolher, o eleitor poderá escolher 2 senadores para poder representar os seus estados. O Senado Federal, que é a casa dentro do Congresso Nacional que representa os estados da nossa federação. E é por isso que nós temos um número fixo de senadores, temos 3 senadores por estado da federação, total soma 81 senadores. É uma Câmara Alta, que eles chamam Casa Alta, dentro do Congresso Nacional, onde a exigência para concorrer ao cargo de Senado Federal é bastante alta. Por exemplo, no critério de idade, apenas cidadãos com mais de 35 anos de idade pode concorrer ao Senado Federal. Isso significa que é o local onde se busca ter uma experiência, ter pessoas com mais experiência na hora de votar as leis, na hora de criar os projetos de lei, na hora de decidir sobre a política pública do nosso país. Exige-se que no Senado Federal as pessoas tenham mais experiência para ocupar aquele cargo. E nessas eleições de 2026 nós teremos 2 vagas para o Senado Federal em cada estado da federação. Então tem sido um cargo onde tem acontecido muita discussão a respeito das pessoas que irão disputar esse cargo, já que é o local também onde se pode abrir processos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal por crimes de responsabilidade. E isso significa que é um cargo muito importante e que a discussão a respeito das pessoas que irão ocupar esses cargos no Brasil, eles tomarão conta do debate público nos próximos meses, como já tem acontecido. Já temos visto políticos se manifestando e dizendo as suas ideias do porquê que podem ou não podem ocupar os cargos no Senado Federal. Mas não só o Senado Federal, mas todos os outros cargos aí, deputado federal, governador do estado, deputados estaduais, presidente da República, estará em jogo nessas eleições de 2026 e o cidadão se prepara para poder escolher bem quem serão os seus representantes, escolher bem quem serão as pessoas que irão conduzir a política do nosso país pelos próximos anos. Nós sabemos que hoje o atual grupo que está ali na presidência da República, o atual grupo que tem conduzido o Brasil, não tem agradado os brasileiros, como nós temos visto o reflexo disso nas pesquisas de opinião pública que estão sendo
divulgadas. Mas tudo isso, como já dissemos também, por conta de uma desconexão com o interesse do cidadão brasileiro, uma desconexão com o povo, mostrando que não há um projeto de governo em curso. O que há é um projeto de poder, onde esse grupo busca permanecer no poder aqui no nosso país. Bom, são 7h58, nós já estamos caminhando aqui para a parte final do nosso programa de hoje, programa da Jovem Pan News, Jornal da Manhã com o Iveslando Neiva, estreando em Porto Velho, Rondônia. Jovem Pan News que está aqui agora na nossa capital do estado de Rondônia, levando informações, levando notícias de verdade para o cidadão rondoniense, para o cidadão porto-velhense. E você pode acompanhar toda a programação aqui da Jovem Pan News por meio da rádio 91,5 FM e também por meio da internet. É só se conectar aí no canal do YouTube da Jovem Pan News Porto Velho, que você vai ficar por dentro de todas as notícias, você vai ficar por dentro de todas as novidades. Jovem Pan News Porto Velho, com muito notícia para você, com muito mais informações. E lembrando que você quiser conhecer mais também do nosso conteúdo, é só nos acompanhar nas redes sociais, bem fácil de encontrar. O Iveslando Neiva no Instagram, no Facebook, que você vai nos encontrar e vai ficar por dentro de todas as notícias. Desde já quero agradecer a você que está aí sintonizado, você que está conectado na programação da Jovem Pan, mandar um abraço aqui a todos os nossos ouvintes, vocês que já acompanhavam o programa Cidadania aqui na Rádio Boas Novas, e agora é Jovem Pan News, Jornal da Manhã. Um abraço a todos vocês, obrigado pela sua audiência, e amanhã estaremos de volta com muito mais notícias e muito mais informação.